Olá, amigas e amigos, boa noite. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações. Hoje vou receber o professor Alexandre de Freitas Barbosa. Prazer enorme recebê-lo aqui, professor. Seja bem-vindo. Obrigado também ao professor Zé Márcio Rego, que vai ajudar nas perguntas aqui, a entrevistar o Alexandre. Obrigado, Zé Márcio, tudo bem? Boa noite aí. Eu vou, como de costume, né, para a gente começar, o Alexandre, que está vinculado ao IEB-USP, Instituto de Estudos Brasileiros, veio aqui falar, ele que é um dos maiores conhecedores do assunto, exatamente sobre interpretações do Brasil e, enfim, alguns autores, né, que fazem essa leitura aí do que é esse enigma, né, o Brasil. Para a gente começar, vou passar para o Zé Márcio fazer a primeira pergunta e a gente vai seguindo. Pode ser, Zé Márcio? Excelente. Obrigado, Caio, pelo convite. Agradecer especialmente ao professor Alexandre Freitas Barbosa, um dos mais importantes intelectuais nessa área no Brasil em atuação. Eu queria, professor Alexandre, que você pudesse falar um pouco do IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, fundado, aliás, pelo nosso Sérgio Buarque de Holanda, e que depois você explorasse. Eu tive o privilégio de assistir recentemente duas falas suas, uma análise sobre o Francisco de Oliveira e outra uma homenagem também aos 90 anos que vai completar agora em junho, do Brescia Pereira. Então, se você pudesse, começando a falar do IEB, fala um pouco de você também, né? Passou pelo SEBRAP e hoje dirige projeto de pesquisa no IEB. Falar do IEB e aí começamos. Muito obrigado, professor Alexandre. Bom, eu queria agradecer muito pelo convite, Caio Soto. Prazer estar aqui contigo. Meu querido amigo José Márcio Rego, eu sei que você teve um papel importante no meu convite aí, fico satisfeito aí pela oportunidade de estar aqui. José Márcio Rego é um interlocutor aí de longa data. Eu vou me apresentar brevemente. Eu tenho uma mistura de historiador com economista, né? Então, eu sou professor da USP, de História Econômica e Economia Brasileira, fiz meu doutorado em Economia na escola da Unicamp, e vou privilegiar falar um pouco do IEB, o que é o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, né? Foi criado em 62 e, desde os anos 70, tem se transformado num dos importantes institutos de guarda de acervos no Brasil, né? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos escritores, intelectuais, pensadores das mais diversas áreas, né? No campo da literatura, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa. O primeiro acervo que o IEB recebeu teve uma intermediação importante do professor Antônio Cândido, na época, foi do Mário de Andrade, né? Um dos grandes intérpretes do Brasil, né? Modernista, participante da Semana de Arte Moderna, e que tem toda uma interpretação sobre a identidade nacional, popular. E, para além da literatura, nós temos vários autores. Temos Caio Prado Júnior, né, que tem uma interpretação fantástica sobre o Brasil, né, tentando pensar na dialética da colônia para a nação. Vários geógrafos, como Manuel Corrêa de Andrade, Milton Santos, e recentemente recebemos os acervos de Celso Furtado, né, que é um dos principais intérpretes aí do método histórico-estrutural, e do Paul Singer, né, que é um importante, cunhou aí o conceito de economia solidária, é um importante pensador também do campo da economia, de formação marxista. Então, no IEB, a gente tem, então, além de guarda de acervos, nós temos a pós-graduação, em culturas e identidades brasileiras, nós temos professores, eu que sou dessa área, mas a História Econômica, Economia Brasileira, colegas de literatura, música, antropologia, artes plásticas, das mais variadas áreas, sociologia, né? Então, a gente procura estabelecer esse diálogo interdisciplinar para pensar o Brasil, não só contemporâneo, mas em outras temporalidades, né? E aí, discutindo essas interpretações do Brasil,
Eu gosto da imagem, assim, o IEB, então, ele tem os acervos, eles podem ser tanto livros desses intelectuais, ou como doação de bibliotecas de outras pessoas, e também os documentos pessoais dessas pessoas. Então, nós temos o arquivo de documentos pessoais, a biblioteca e a coleção de artes visuais disponíveis para consulta. No caso do arquivo e da biblioteca, é só agendar. A ideia nossa é preservar, cuidar, preservar e organizar esses acervos para que eles continuem inspirando, né, uma quantidade grande de pesquisadores e pesquisadoras brasileiros. Estão disponíveis para consulta, né? Como uma instituição pública, é essa a nossa missão. Bom, a discussão de hoje a gente olha, às vezes eu passo pelo IEB, Zé Márcio já esteve lá, a gente vê os livros, né? Mais de 200.000 livros, né? Sobre o Brasil, né? E aí a gente fica imaginando, né? Como se ali estivessem as interpretações que nos auxiliariam a decifrar o enigma Brasil, né? Colocado dessa maneira, fica de maneira um pouco pomposa. Eu queria desacralizar essa noção de interpretação do Brasil, né? Você pega, por exemplo, dá um exemplo, Emicida. Emicida é um intérprete do Brasil? Carolina Maria de Jesus é uma intérprete do Brasil? A partir do momento que eu tenho uma capacidade de leitura da realidade de maneira crítica, a partir da minha posição social e oferecendo um olhar totalizante, contextualizante, uma compreensão dessa totalidade, isso já é uma interpretação do Brasil, né? Então, aí seguindo um pouco a máxima do Gramsci, né, que todo homem é um filósofo e toda mulher é uma filósofa. Mas é importante ter a noção da sua posição social, a visão crítica e o esforço da totalidade, da construção da totalidade, tentar entender a especificidade brasileira, porque senão qualquer um pode pensar o Brasil com base em preconceito, né? Então a ideia é que sejam leituras críticas do real que os intérpretes ou as intérpretes do Brasil possam fazer. E tem uma coleção um conjunto de obras que tem se dedicado, saiu recentemente o livro Mulheres que Interpretam o Brasil, por exemplo, além de outras obras tradicionais, ou seja, virou, parece até que nós estamos precisando de interpretações que nos guiem, né? Na verdade, o que eu queria discutir aqui um pouco é a noção de interpretações. O que são essas interpretações? Como é que eu faço essas interpretações? Elas são científicas ou não, né? A gente costuma falar, o Antônio Cândido, ao fazer o depoimento de uma geração, né, no prefácio ao Raiz do Brasil, livro do Sérgio Buarque de Holanda, ele vai falar, olha, se eu for pensar, a minha geração, ela é feita por esses 3 mestres que forneceram chaves analíticas muito inovadoras e radicais para entender o Brasil na sua modernidade específica, né? E aí vai citar o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, o próprio livro que ele está fazendo o prefácio, o Raiz do Brasil, e o Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, né? Então, essa geração é uma geração de... o Chico de Oliveira vai falar de demiurgos, né? Pensadores que inventaram maneiras de pensar o Brasil, né? E o próprio Chico de Oliveira, economista, sociólogo, né? Pesquisador do SEBRAP nos anos 70, vai incluir Celso Furtado e Florestan Fernandes. E aí tem toda uma discussão de quais autores entram, quais autores saem. E, na verdade, acho que o mais importante do que classificar esses autores é mostrar que essas interpretações que parecem mais frouxas, mais soltas, elas nos ajudam a percorrer movimentos estruturais da sociedade brasileira e da economia brasileira ao longo do tempo, que as teorias mais pesadas não conseguem dar conta. Então, muitas vezes, eu tenho um questionamento na universidade de que isso não é científico. Esses autores seriam pré-científicos, como se a interpretação fosse menos potente do que teorias universais, né? Então, é engraçado porque, desde os anos 80, que a academia tem feito um esforço de se adequar à globalização do saber, e aí
houve uma fragmentação do saber, sociólogo pensa com sociólogo, economistas pensam. Então, cada um tem a sua teoria universal. E a capacidade de gerar hipóteses com alto valor explicativo reduziu bastante. Né? É por isso que, de alguma maneira, eu tenho percebido que nós ficamos órfãos de determinados tipos de autores que eu estou vinculando a um estilo de interpretação histórico-estrutural, né? Que nos ajudam a entender o Brasil. E aí eu estou pegando autores como Caio Prado, Celso Furtado, Florestan, Inácio Rangel, Milton Santos, Darcy Ribeiro, o SEBRAP com Paul Singer e Chico de Oliveira, a escola da Unicamp com João Manuel Cardoso de Mello, Maria da Conceição Tavares, meu querido professor Beluso, ou seja, um conjunto, o Bresser Pereira, circulando entre esses dois. Então, nós temos aí pessoas que, inclusive, ainda estão entre nós e que fundaram um estilo de interpretação. E, às vezes, a gente fica muito refém, né, procurando na teoria econômica. Se eu pego a teoria convencional, que governa boa parte do mundo, ou ensinada em boa parte do mundo, ou que influencia a política econômica de boa parte do mundo, ela trata a economia do Gabão, do Brasil e dos Estados Unidos como iguais. Não tem nenhuma diferença. Ela sequer se enfrenta a questão do problema do capitalismo. Ela fala de uma economia de mercado. É tudo num grau de abstração e generalização que ela pode ter um impacto no real porque as pessoas, aqueles que vivem no mundo da finança, acreditam que vai acontecer desse jeito. Como eles têm poder, eles acabam afetando o real a partir das suas ações. O Celso Furtado costumava dizer o seguinte: uma coisa é a explicação, a outra coisa é a compreensão. A explicação, eu pego uma porção da realidade, pego duas variáveis e eu consigo fazer ali, olha, essa coisa está relacionada e tudo mais eu esqueço. Que é a frase dos economistas ceteris paribus. Tudo mais fica inconstante. Né? Então, qual que é o objetivo daqueles que pensam assim? Prever. Pego duas variáveis, estabeleço uma relação de equivalência entre elas, uma exerce causalidade, se eu mexer nela, eu vou impactar no outro. As interpretações, elas estão muito mais no universo da compreensão das totalidades, não para prever. Eu estou partindo do pressuposto que eu sou um sujeito histórico, que eu faço parte desse real, e a partir da minha posição, eu posso, por meio de um processo coletivo de agregação de forças, transformar o real. E mais para frente, esse real vai aparecer transformado. São sempre totalidades provisórias que vão exigir novamente um esforço de reflexão. A grande novidade é que antes esses autores estavam, de alguma maneira, cada um escrevendo seus livros, havia espaços coletivos, havia período de 46, 64, uma democracia, havia a luta pela superação do desenvolvimento, e eles estabelecendo alianças, conflitos com outros segmentos. Né? Então, eram intelectuais. Hoje, essas interpretações, para elas terem capacidade de alteração do real, elas têm que nós temos que ter intelectuais orgânicos dialogando entre a universidade e a sociedade civil. Então, o pensamento, essas interpretações, numa sociedade baseada na reflexividade, onde tudo acontece, e eu já tenho, são processos de construção coletiva. E não imaginar onde estão os novos Furtados, os novos Florestans, os novos Chicos. Né? O Chico, num texto que ele pensar com especificidade e radicalidade, ele fala, vale muito mais as metodologias desses autores do que as formulações analíticas que eles escreveram em tal momento. Essas formulações analíticas podem ter sido superadas pelo movimento da história. Não porque a história estivesse errada, mas porque o que caracteriza a história é se transformar e, ao mesmo tempo, manter essa relação entre continuidades e descontinuidades. Né? Então, estou partindo aqui do pressuposto que nós temos, não quero ficar detalhando muito quais são os elementos, mas em 2 minutos nós podemos perceber esse universo que vem de Caio Prado, passando por esses autores, Celso Furtado, Florestan,
Chico de Oliveira, Milton Santos, Darcy, Bresser e tantos outros, o que eles percebem? Primeiro que tem uma dinâmica da longa duração da economia, tem uma dinâmica de estruturas escravistas e que depois vão se transformar capitalistas e que, mesmo se transformando, elas herdam características das estruturas antigas. Então, e elas herdam porque não são transformações só econômicas, há transformações sociais e da estrutura de poder. Então, são pensadores interdisciplinares, né? E outra coisa é o seguinte, nós estamos falando de totalidade, que é o Brasil e a periferia, mas eu só entendo a totalidade se eu entender a relação dessa totalidade com a totalidade maior, que é o capitalismo. Então, o Brasil ou a periferia a cadeia de relações que se desenvolve em cada momento, entre centro e periferia. E muitas vezes é só da periferia que eu consigo ver essa totalidade, porque o centro muitas vezes estigmatiza o olhar. Então, sobre a periferia. Então, vão surgir conceitos como subdesenvolvimento, dependência, dualidade, heteronomia, né? Agora, isso não quer dizer que esses atores sejam passivos, que os atores nacionais, que as classes sociais, que o Estado Nacional. As possibilidades podem ser delimitadas de fora. Não posso qualquer coisa, mas elas são construídas a partir de dentro. Como é que eu construo essas potencialidades? Olha, em determinados momentos de transformação das relações entre centro e periferia, abrem e fecham novas oportunidades. E na conjuntura, eu consigo perceber determinadas transformações estruturais possíveis em determinados eventos conjunturais. E aí é no campo das ideias que surgem as utopias. Ou seja, essa é uma ciência, uma maneira de compreender a transformação do real que faz parte do real e quer transformá-lo. Eu tenho projetos e utopias. Não é um cientista trabalhando com a economia e com a sociedade laboratório. Né? E, para completar, todos esses autores estão partindo do que há de melhor na suposta teoria universal. Mas eu tenho que fazer uma adaptação criteriosa, porque ela foi feita para outros tipos de sociedades. Então, eu preciso perfurar nesses equipamentos metodológicos para entender as especificidades. Por exemplo, a grande problemática deles era esse capitalismo gerado aqui na periferia, na base de uma sociedade escravista, pode gerar uma sociedade democrática? Como? Então, são essas as questões que estão sendo colocadas por esses autores. E eles discordam em muita coisa. Mas a maneira de pensar tem esses elementos. E eu acho que essa maneira de pensar, totalizante, crítica, que olha para frente, que foi abandonada. Então, às vezes, eu me pergunto, será que não é o caso de a gente voltar a herdar esses autores? Porque hoje eu penso Celso Furtado, Florestan, eu faço teses sobre Celso Furtado, sobre Florestan, não teses operacionalizando os seus esquemas metodológicos e, às vezes, até fazendo com que eles conversem entre si para entender o Brasil na contemporaneidade. E, obviamente, que a gente não tem que seguir as mesmas ideias que eles tinham, porque o Brasil é completamente diferente. Eles são feitos... as ideias deles, elas são feitas da sua historicidade. É por isso que eu não gosto, quando chegam e perguntam o Brasil precisa de novos Rômulos, novos Furtados, novas Conceições Tavares. Não gosto desse tipo de enfoque. Porque, na verdade, essa tarefa é nossa. Né? Você não cabe pensar o que Celso Furtado ou o que Paul Singer pensaria, ou como Milton Santos estaria lidando com tal questão. Eles já deixaram isso nas obras. Né? Então, então essa perspectiva do histórico e do estrutural e, ao mesmo tempo, da chave da utopia, por mais que a gente esteja vivendo um momento distópico, né, Caio? O momento que a gente vive, às vezes, dá vontade de largar as coisas, né? Que a gente vê na imprensa, né? O tipo de congresso que a gente vê, a economia, a pouca margem de manobra que a gente tem na economia, né? Essa sociedade democrática, né? O próprio pacto da Constituição Federal tendo sido rompido, né, de 2016 em diante,
a desfiguração da legislação trabalhista, é um cenário muito difícil para pensar utopicamente. Mas é da negatividade, vejam bem, superação do subdesenvolvimento. Eu dou uma carga positiva para o subdesenvolvimento, porque ele pode ser superado. Mas não é a mesma história dos países desenvolvidos. É o outro lado dos países desenvolvidos. O Caio Prado já dizia para a gente, a colônia não é atraso. A colônia é o que há de mais moderno. É o outro lado do moderno, do capitalismo em construção. E eu não enxergo a colônia sem entender o capitalismo em construção, e para entender o capitalismo em construção, como diria o Fernando Novaes, que veio em seguida dele, eu preciso entender que tratava-se de colonizar para o capitalismo. Né? Então, é esse acervo de ideias, de interrogações, de dúvidas, de possibilidades utópicas, que faz esse tipo de saber. Eu diria que é um tipo de conhecimento, né? É um tipo de compreensão do real. E eu não diria que é menos científico do que essas teorias pesadonas. Só que o que elas fazem, elas quase que já delimitam aquilo que elas vão provar. Né? Elas não se falseiam, porque já está no âmago delas dito que elas vão prever isso e elas controlam, tem um cinturão protetor. Tem toda uma discussão, metodologia da ciência, aqui eu estou me referindo aos pensadores do campo neoclássico em economia. Se a gente for pensar, talvez aí eu esteja sendo muito, muito forte, mas nenhum deles deu interpretação robusta nenhuma para se pensar em economia. Você vê, por exemplo, por mais que eu tenha respeito por Mário Henrique Simonsen, por exemplo, tão saudável, ele tem lá os livros dele, lá sobre inflação, princípios de economia política, tal, mas são completamente ultrapassados. Ele não falava do Brasil. Ou quando falava do Brasil, falava Brasil 2000, o problema era a explosão demográfica, o analfabetismo descontextualizado. Então, as pessoas não conseguem pegar essas estruturas. E não é porque elas são ruins e o outro lado é melhor. É porque a maneira de pensar delas está completamente dominada pelo esquema importado da ciência econômica. Isso acontece na sociologia. Eu estou falando da economia porque é um lugar que eu me sinto mais à vontade. Tá? Mas eu estou vendo que já tem aí 18 minutos e acho que foi um primeiro... Eu gostaria, acho que o objetivo aqui é a gente estar conversando, né, e dialogando entre si. Eu sendo muito franco, eu estou aqui, não tenho certeza de nada, mas é assim que eu penso hoje. Né? O Darcy Ribeiro, que o Zé Márcio Rego sempre conhece bem, conheceu pessoalmente, né? Tem o Anísio Teixeira, grande educador baiano, né? E o Darcy Ribeiro, quando volta do contato com os indígenas, né, vai encontrar o Anísio Teixeira, e os dois vão militar na área da educação, da transformação social, vão criar o UNB. E o Darcy Ribeiro ficou impressionado com uma frase do Anísio: não tenho compromisso com as minhas ideias. O Darcy falou: eu morro pelas minhas ideias, eu estou disposto a morrer pelas minhas ideias. Como é que ele não tem compromisso? É compromisso no seguinte: as ideias são fruto de uma historicidade. A minha forma de pensar, eu vou tentando aprimorar, mas eu pensei alguma coisa ontem e o pensamento tem que estar em constante processo de aprimoramento e hoje, nos dias de hoje, em interação. E essa interação tem que ser horizontal, porque tem muitos grupos, segmentos de movimentos sociais populares ou grupos de classe média, de profissionais, que estão completamente perdidos, porque o Congresso já não representa boa parte da sociedade. E a academia ela não pode perder esse vínculo essencial. Né? Então, essa é uma característica dos intelectuais, ou do pensamento, ou das interpretações do século XXI. A gente pode herdar esses autores, mas o contexto é completamente diferente. Eu dou um curso sobre o Darcy Ribeiro no IEB, de pós-graduação, junto com o professor Estélio Marras. É uma dobradinha entre o economista e historiador com o antropólogo, e dá muita fertilização. A gente discorda em sala de aula, para depois concordar, e discorda novamente. Né? E o mote ali é como herdar e deserdar o Darcy Ribeiro.
E serve para todos os autores, né? Porque é um método, é essa maneira de pensar, e a gente, na verdade, tem, dentro dessa maneira de pensar, variantes teóricas, formulações sobre a relação entre capitalismo, desenvolvimento, democracia, quais são as contradições, as relações entre centro e periferia. Esses autores, eles se associam em alguns pontos e outros são completamente diferentes. Então, nós temos um mapa analítico, esse é o meu esforço de pesquisa, fazer um mapa analítico desse estilo de interpretação histórico-estrutural para que as novas gerações possam tentar entender o que foi esse período de 85 a 2016. O que é a nova república que se encerra? Porque esses autores que eu estou falando, eles não tiveram tempo de ir. Mas se eu não atualizar as reflexões dele para esses períodos, a gente não consegue, ou pelo menos realizar debates a partir dele, criando novas categorias analíticas, a gente fica vendo tudo com um olhar de economista, ou de politicólogo, ou de filósofo, ou de sociólogo, ou de antropólogo. E acho que um dos ensinamentos dessa maneira é que o pensamento é interdisciplinar por natureza. Ele deve ser, se eu procuro entender totalidade. E a totalidade nunca pode ser só o Brasil. É o Brasil dentro de um contexto que se transforma, e ao se transformar, transforma o Brasil, e aquilo que era possível antes deixa de ser possível hoje, e algumas coisas que a gente não imaginava que poderiam ser possíveis passam a sê-lo a partir de então. Né? Uma frase que eu peguei do final do livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Eu nem tinha pensado em terminar com ela aqui, essa primeira, que eu e o Stélio ali, é interessante como a noção de nacional era importante, né? Aí eu me pergunto, será que tem nação para a gente chamar de nossa? Depois de toda essa coisa essa patriotada que a gente viveu, né? Assim, né? Porque a noção é um movimento, é um complexo de forças, dá uma direção, uma utopia, e não cabe todo mundo junto, né? E tem que ser conduzida por determinados segmentos de classe. Então, todos esses autores falavam, mesmo quando criticavam, e o Darcy Ribeiro, no livro que ele escreve antes de nos deixar, ele morre em 97, O Povo Brasileiro, que é O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, é o livro que ele escreveu 3 vezes ao longo da vida. Na hora que ele está morrendo, ele entrega. E é uma junção, Zé Márcio, em sala de aula a gente discutiu dos vários Darcys. E ali no final, no último capítulo, ele vai falar que esse é um povo em ser, impedido de sê-lo. É um povo que está sempre se desfazendo, se fazendo, mas sendo constrangido desde a sua formação, incapaz de encontrar o seu sentido. E aí está na relação de classe, está na relação com as elites. Né? E eu acho que isso é um pouco a síntese do que vários dos autores desse estilo, que eu acho que merecem ser resgatados. Né? Não apenas fazendo leituras rigorosas, mas tentando, a partir deles, se nutrir do seu método para pensar o Brasil hoje, para gerar novas interpretações, não ficar saudando aquelas do passado, entende? Aqui, nosso compromisso é com o futuro, por isso que eu tenho interpretações. Não é para prever, é para transformar o mundo. Bom, espero que tenha sido claro, tá? Eu estou aqui aberto para a gente debater. Vai lá, Caio. Eu queria só, antes, o Caio vai fazer a intervenção dele, mas eu só queria destacar, senão eu tenho receio de esquecer, que ocorre um fenômeno novo na produção intelectual e na repercussão, seja de reflexões mais profundas ou mesmo superficiais, me faço referência a esse mundo digital, não é? Quer dizer, é incompreensível que uma repercussão, aliás, de um pensador que não estava vinculado à academia, quer dizer, não exerceu docência formal dentro de uma universidade. Aliás, ele nem tinha graduação graduação acadêmica, não fez, e teve um impacto violento. Eu estou fazendo referência ao mundo digital, não é? E eu estou fazendo referência, por exemplo, a um Olavo de Carvalho. Quer dizer, uma repercussão que teve um Olavo de Carvalho, sem entrar no mérito e sem criticar, que merece
inúmeras críticas, né? Mas como repercute um cara que pensa dessa forma, não é? E se utilizando do meio digital, quer dizer, o que se explica a repercussão, uma parte da repercussão, além da identificação ideológica, etc., de um Olavo de Carvalho, é esse mundo digital. O que eu quero dizer é o seguinte: repercutiu muito mais um Olavo de Carvalho do que um Darcy Ribeiro, né? A leitura do povo brasileiro e de outras obras, né? Porque era muito mais restrita. Então, queria chamar a atenção, Caio, antes da sua pergunta, que também o Alexandre explorasse esse mundo mudou, né? Esse mundo digital. Você ia perguntar, Caio, perdão? Eu queria... Não, acho que podemos ouvir a resposta sobre essa daí, depois eu faço a minha pergunta. Tá bom. Bom, eu acho que essa é uma questão. Eu fiz menção ao Anthony Giddens, né? Ou seja, aqui eu não tenho... Quando eu falei da reflexividade, né? Um pensamento que o real vai se transformando e você tem que interagir e os atores têm que imediatamente responder. E a questão do digital vem nisso. Em primeiro lugar, eu queria dizer, o fato de estar citando autores brasileiros não quer dizer que eu sou não defendo nenhum nacionalismo metodológico. Aliás, esses autores estavam na fronteira do pensamento cosmopolita no seu tempo, só que eles faziam uma substituição cultural, uma substituição cultural de importação, uma substituição de importação de ideias, né? Eles estavam substituindo, estavam de maneira antropofágica importando ideias e substituindo-as ou ancorando-as na sua realidade própria, né? Então, não estou aqui ao falar dos autores que a gente deve deixar, não, é importante. Eles servem até de filtro para o que vem de fora, porque muitas vezes eu não tenho a chave de uma totalidade centro-periferia. É como se o capitalismo fosse igual em todos os lugares. E as próprias relações entre centro e periferia estão mudando. Agora, como é que a gente faz num contexto em que tudo isso que a gente está falando é muito complexo e vem alguém boca e roto, chega e atinge uma massa enorme? Isso é complicado, né? Como é que você faz com esse... Será que a gente pode utilizar essas ferramentas como formas de pensamento crítico e de emancipação social, coletiva? Será que a gente pode utilizá-las? Isso tem um fenômeno. O Gilberto Freire, muitas vezes, eu nem coloquei ele nesse estilo de interpretação histórico-estrutural, porque eu acho que ele está vinculado a outra maneira de pensar. Mas ele tem um livro de 73, se eu não me engano, chamado Além do Apenas Moderno. Ele vai discutir uma noção de tempo e tal, mas ele vai fazer exercícios de futurologia. Então, vai colocar, por exemplo, a questão ambiental vai ser o cerne com o desenvolvimento do capitalismo. É um negócio que você fica de queixo caído. Eu li os 2 primeiros capítulos, foi o nosso querido amigo, professor João Manuel Cardoso de Mello, que me indicou esse livro quando eu era aluno lá do doutorado da Unicamp. Então, aí e ele começa a falar o seguinte, que as hierarquias de raça, sexo, poder social vão se transformar completamente com esses meios digitais. Então, você vê uma situação que aliás, super saudável. Ver o outro lado desse fenômeno, Olavo de Carvalho, é que você tem pessoas ligadas a movimentos sociais, influencers, que têm mais, diríamos, alcance do que o professor da Universidade de São Paulo. E eu acho isso muito saudável. Eu acho até que como a gente frutificar esses mundos. Então, um pouco esse diálogo, fazendo interpretações coladas, né? E não meramente mensagens de ódio disparadas para uma comunidade que recebe passivamente e reage de maneira movida pela raiva e contra, eu diria até que de maneira bestial. Eu escrevi um artigo na época, quando surgiu o bolsonarismo, tentando pensar o homem cordial do Sérgio Buarque. Muita gente fala, porque no Brasil o homem era tão cordial, no Sérgio Buarque não era a noção
de cordialidade, tal como se costuma ver. O que a gente está vivendo, o homem cordial se degenerou no homem bestial. Isso já estava implícito numa ética de fundo emotivo. O homem cordial, ele pode tanto falar no plano da amizade daqueles que compõem o espaço familiar, que eles acham que é o Estado, como na inimizade dos outros que ficam fora. E como ampliou-se o espaço do coletivo, do público, pela Constituição, alguns segmentos que se sentiram perdedores, que gostavam dessa ordem, né, patriarcal, de cima para baixo, sem mediações, alguns segmentos acharam que eu tinha que destruir o mundo, porque eu tinha ampliado o universo da democracia, do coletivo. Então essa ética de fundo emotivo, que era esses fazem parte, que sempre foi a história do Brasil, né, desde a República, alguns fazem parte e outros eu isolo, sem necessariamente ter que usar, às vezes de maneira violenta, às vezes não de maneira violenta. Mas aqui foi só uma incursão no sentido de tentar mostrar como a ideia de alguns autores, de alguns intérpretes, o real pode nos ajudar a tentar mostrar como elas fazem sentido de outra maneira. Então, eles servem como mecanismo para pensar o Brasil, para instigar, e sempre no sentido de gerar reflexões críticas. Tá? Eu acabei indo além do que você me perguntou, querido Zé Márcio. Alexandre, queria perguntar, aproveitando também a intersecção com a economia, a relação que, no seu pensar, tem entre história e economia ali dos anos 30 até hoje, da relevância de se pensar, de se priorizar o aspecto econômico na interpretação do Brasil, pensando no Caio Prado, por exemplo, mas trazendo para hoje, como é que você vê essa relação nesses 100 anos aí da obra, né, do contexto em que ele escreveu, mais ou menos 100 anos, para hoje, sobre a questão da economia? Olha, quando eu falei desse estilo de interpretação e da relevância da economia, é porque a economia ela estabelece aquilo que o Caio Prado vai chamar de sentido da colonização. Né? Tudo que eu produzo, a essência desse povo, o sentido desse povo, enquanto totalidade social, é produzir para fora. A nossa essência está produzir para fora. Então, se nós quisermos ser uma nação, eu preciso superar o passivo colonial. Então, eu não nasci uma nação. Na verdade, eu fui vinculado a interesses externos. E, a partir daí, entra a escravidão moderna, que não tem nada a ver com a escravidão antiga, que dá estruturas vigas básicas de funcionamento dessa sociedade. Quem não está classificado entre proprietários de escravos e escravizados são os homens livres pobres, que ele vai falar de desclassificados sociais segundo esse padrão de organização. Então, ele vai, ao descrever a sociedade escravista, a economia agroexportadora, na verdade, ele vai dizer o seguinte: o início do século XIX então, oferece um balanço do período colonial. Agora, em 1942, quando ele está escrevendo, né, Formação do Brasil Contemporâneo, esse balanço me ajuda a entender o caminho que eu segui daí em diante. Já não continuo tendo as marcas do sentido da colonização, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um mercado interno. Mas ele ainda não tomou forma, tal como a nação não tomou forma, porque o sistema colonial continua existindo a partir de uma maneira superposta pelo sistema capitalista, pelo imperialismo. Então, na verdade, se você vai ver o Caio Prado, ele vai tentar entender como a nação, a partir de um conjunto de forças sociais e a partir de uma política econômica que mude
a relação de forças possa gerar desenvolvimento do mercado interno e, ao mesmo tempo, alteração das relações com o imperialismo. Mas eu diria o seguinte, que o Caio Prado, então, quer dizer, a economia, ele faz parte do sentido da colonização, mas se você pega o livro dele, tem o social, tem o político, tudo compõe, né? Não é a economia unicamente, é essa composição entre o social, o político e o cultural que me permite entender as possibilidades de transformação. E algo que o Chico de Oliveira vai ressaltar muito é o seguinte, apesar do Chico de Oliveira marxista, como também o Caio Prado, vai ser um autor não marxista, mas leitor de Marx, que é o Celso Furtado, que vai dar um salto. Ele vai falar, olha, esse processo todo veio vindo, e tem isso gerou algo que eu chamo de subdesenvolvimento. Esse subdesenvolvimento pode ser entendido como estruturas onde as relações não capitalistas, herdadas da escravidão, ainda são típicas. Está surgindo um núcleo industrial forte. Eu preciso planejá-lo, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter reformas de base para ter um mercado interno sólido e atuar na mudança das relações de dependência. Então, vem um economista que já vem com um novo jargão, mas com a herança do Caio Prado. Então, vejam que a discussão, você tem uma pegada econômica, mas a maneira de conduzi-la, estruturá-la, não está referenciada apenas no campo da economia. Tanto que um dos conceitos fundamentais para o Celso Furtado é a noção de centros de decisão. Eu preciso internalizar os centros de decisão. Eu preciso ter um operariado forte, eu preciso ter uma burguesia forte, eu preciso ter um Estado democrático, onde haja esse confronto. Nesse sentido, o Celso Furtado é muito parecido com o Caio Prado. Mas é que o Caio Prado, ele vê a industrialização, ele nunca vê a industrialização como superando a colônia. E o Celso Furtado já está mostrando, não, nós estamos agora no sentido da industrialização, nós já estamos superando o passivo colonial, mas precisamos fazer reformas de base. Aí veio o golpe de 64. Em 74, 10 anos depois, Celso Furtado exilado, passa um tempo em Cambridge, chega de volta a Paris e vai falar, a industrialização não deu em sistema econômico nacional. Gerou uma desarticulação produtiva, uma grande desigualdade social, uma exclusão social e a entronização do subdesenvolvimento. A industrialização não superou o subdesenvolvimento. Como o Bresser fala, estou agora no reino do subdesenvolvimento industrializado. Isso até os anos 80. E como a gente traz isso para cá? Isso é uma pergunta. Né? Muitos economistas heterodoxos, e aí eu estou nesse esforço, faço, inclusive, a crítica a mim, ou seja, será que é o caso da gente continuar nessa chave do Furtado ou vamos tentar pensar o que nós vivemos hoje é o subdesenvolvimento desindustrializado, só ficando adjetivando? O que aconteceu de 85 para cá? O que significa a ascensão chinesa? O que significaram os primeiros anos do governo Lula? Veja, então eu estou fazendo essa volta para dizer que o econômico tem uma capacidade explicativa. Né? Como diz o meu amigo Bernardo Recupero, o Caio Prado ele fundou uma maneira de ver o Brasil, a totalidade, o Brasil dentro de uma totalidade maior, e as transformações do que acontece lá impactam aqui. Mas como é que a gente vê isso? Aí eu percebo que nós, da economia heterodoxa, a gente voltou a importar categorias, Márcio. Financiarização, desindustrialização, reprimarização. Não estou dizendo que não houve desindustrialização. Né? O Bresser identifica muito, é o primeiro autor a bater forte. Há uma desindustrialização. Mas o que eu quero saber, professor Bresser, é o que significa um processo de desindustrialização. Como ele afeta, como ele desorganiza a sociedade. E essa sociedade que passa por esse processo de desindustrialização, ela precisa tentar superá-lo. O que é superar a desindustrialização? É a reindustrialização? Bom, aí não dá. Você
sei lá, tem que ter mais coisa aí. O que significa reindustrializar? Né? Eu preciso entender que indústria é essa e que sociedade é essa em que a indústria se esvaziou. Né? E quer dizer que nós não temos uma indústria, nós temos um setor de serviços avançado, polarizado, e um outro setor de pequenos negócios, onde vegeta uma informalidade, uma precariedade generalizada. Eu tenho que entender o que é isso. Então, essas interpretações, elas não residem apenas no passado. Elas têm que ter poder heurístico no futuro. Que é isso que as teorias tradicionais elas não trazem para a gente. Porque elas dizem que o mercado funciona assim, que a democracia funciona assim, ou que deve. Eu não parto do que é. O Celso Furtado e todos esses autores tinham duas características que eles prezavam muito: a objetividade e a criatividade. Objetividade é o seguinte, olha, vem aqui dizer que a redução do desemprego está aumentando a inflação, sai do seu manual, vai olhar, que as coisas que a gente lê, né? Eu sou forçado por dever de ofício a ler o Valor Econômico, que é um baita jornal, tem na área de cultura, na área de política, mas na área de economia é tudo pensamento único. Então, como é que... Então, a objetividade, olhar o real, quais são os traços mais salientes do real? E, obviamente, que eu não vou poder fazer um transplante, tirar uma foto do real. Eu vou ter sempre que fazer uma sistematização do real. Para fazer essa sistematização do real e captar o movimento histórico, para poder, junto com a sociedade, interferir, eu preciso ter criatividade. Criatividade em ciência é o que esses autores estão fazendo. Pegando os momentos conjunturais de mudança, de rearticulação entre centro e periferia e tentando, via ideias e articulação política social, dar um salto nas contradições estruturais. Então, a economia ajuda, diríamos que é um dos nervos, mas a economia não resolve. Porque senão fica o debate que nós, economistas, ficamos fazendo entre desenvolvimentistas e não desenvolvimentistas. E aí, desenvolvimentista é quem defende intervencionismo. Eu me pergunto, qual economia... toda economia capitalista é uma economia política, em que o Estado não existe. O pessoal fica agora... Tem alguns autores, por exemplo, o Branko Milanovic, que é um autor importante, lançou um livro chamado Capitalismo Sem Rivais, um estadunidense. Ele vai falar que o capitalismo da China é político. Eu falei dos Estados Unidos, não. Então, existe possibilidade de pensar o capitalismo sem o Estado? Então, boa parte da teoria econômica está... Então, essa objetividade... Tem um outro economista aí estadunidense, o John Kenneth Galbraith, foi um dos grandes economistas do século passado. Ele escreveu um livrinho chamado A Economia das Fraudes Inocentes. Então, não é que o pensamento é para favorecer o capital, a grande finança. É porque eu penso aquilo que é mais conveniente a mim e aos meus valores sociais e até aquisitivos. É o mundo que eu circulo, e todo mundo pensa assim. Então, economia, sistema de mercado, é um sistema impessoal que não tem monopólio. Aí vai ter um historiador francês, o Brodel, vai falar: o capitalismo é o contramercado, não é o mercado. O capitalismo é a zona do monopólio. Aí que eu tenho lucro. Então, esses pensadores, eles pensam com objetividade e criatividade e a noção de possibilidade de transformação. E aí, nadar contra a corrente é isso, né? E não adianta só defender o intervencionismo do Estado. Desenvolvimento é muito mais do que isso. Aliás, essa é a crítica dos neoliberais aos desenvolvimentistas. Intervenção do Estado. Bom, o Estado tem ação em qualquer tipo de capitalismo. A questão é qual tipo de ação, no sentido do desenvolvimento, partindo de uma situação concreta, periferia do capitalismo, com a seção da China, etc. e tal, com quais grupos da sociedade eu posso fazer essas políticas e tal, não sei o quê.
pensar desenvolvimento, acho que é isso. Né? Então, vejam, é uma interpretação engajada. Aí alguns vão falar, bom, não é ciência. Como assim? A ciência social, não. A própria ciência física, ela já trata da irredutibilidade das partículas, elas têm história. O Einstein está aí para mostrar a teoria da relatividade. E o pessoal da economia ainda está no paradigma de equilíbrio do Newton. Estou te provocando, Zé Márcio, porque muitos desses economistas, né, são seus amigos, e, aliás, essa é uma das características que eu mais tenho apreço por sua figura, a capacidade de reunir economistas, né, de campos tão diferentes e de prezar a pluralidade do conhecimento, do saber, sempre interagindo com ele, apesar de ter o seu lado, né, de maneira... Então, vocês vejam aqui, eu só estou tentando mostrar como a gente pensa, o que é esse estilo de interpretação histórico-estrutural que foi fundado nesses autores e como é diferente da maneira hegemônica de pensar. Você liga a televisão, liga o rádio, abre o jornal, folha, estado, valor, tudo o mesmo discurso. Se tem uma coisa do pensamento único, ele continua vigente no Brasil. Em outros lugares já está mudando um pouco. Mas a gente está aqui para falar de interpretações do Brasil, não de economia, né? Excelente. Vai lá, Caio, você ia fazer mais uma pergunta, perdão. Como eu estou no Amazonas, eu queria perguntar sobre como que você vê a tradição do pensamento sobre o Brasil, como que encara essa questão da Amazônia, né, que é pan-americana, mas tem uma Amazônia brasileira que corresponde a uma parte significativa do território nacional, né? Então, tem uma outra questão aqui na Amazônia, que é justamente essas fronteiras. A Amazônia de outros países é maior do que o Brasil, mas tem o problema da Amazônia incorporada ao Brasil, né? O Brasil tem uma questão aí com a Amazônia, tem a cabanagem antes disso, depois, e, enfim, queria saber o que você tem a dizer sobre esse tema, né? Se faz parte do seu conjunto de preocupações, como é que você vê aí a Amazônia? Olha, eu acho que a ideia de pensar internacionalmente e pensar, ou seja, se a gente for pensar, por exemplo, a política externa do governo Lula, que eu acho que inegavelmente é considerada um dos grandes avanços da primeira gestão do Lula, e acredito que ele esteja mais ou menos caminhando no mesmo sentido agora, ainda que o mundo tenha mudado bastante com esse conflito, né? Na verdade, esse conflito, esse ataque de Israel a Hamas e a guerra à faixa de Gaza, né? E aos palestinos, a inexistência de uma autoridade palestina, essa é uma questão que está exigindo, né? E a diplomacia brasileira tem cumprido um papel importante aí, como também a guerra da Rússia e da Ucrânia, que são novidades. A própria coisa dos BRICS, que era... Né, os BRICS surgiu como um conceito econômico. Né? Foi o Celso Amorim, mais o Sergei Lavrov, que ainda é, na verdade, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que transformaram num grupo político. Né? Então, esse abraço à América Latina e à África é algo que vem desde a política externa independente de 1961. Né? O autor aí que eu estudei, que foi chefe da assessoria econômica, o Rômulo Almeida, ele era, isso é interessante, nos anos 30, muitos dos que seriam de esquerda eram integralistas, né? E ele foi preso por ser integralista. E conseguiu ir para o Acre, trabalhar no censo de 1940 no Acre. E ele fica encantado. Primeiro, ele fica aterrorizado com a economia da monocultura, destruindo a impossibilidade da economia da borracha, como aquilo ali gerava uma relação de dependência. Né? O Euclides da Cunha vai falar, numa margem da história, sobre a escravidão dos seringueiros, né? O Darcy Ribeiro também. Né? Mas o Rômulo ali está pensando em possibilidades de redimensionar, reestruturar a economia da região, pedindo um abraço
para os países da América Hispânica. Então, essa noção do Brasil abraçar a África e a América Latina e, com isso, se posicionar globalmente, é algo muito interessante e que está relacionado a uma concepção de descolonização. Tem artigos do Florestan Fernandes, o Flório Giordini, que é um rapaz que faz doutorado na Sorbonne, que faz parte do grupo de pesquisa que eu coordeno, ele vai falar que a descolonização africana e asiática tiveram um papel muito importante no Brasil. Porque alguns perceberam que, na verdade, eu não tinha me descolonizado, que era uma descolonização política. Eu tinha que fazer uma descolonização completa das relações econômicas. Então, o Brasil procurou esse abraço e agora procura. Então, a noção da integração latino-americana e para essa região, vejam bem, o papel que nós vamos ter na COP30 no ano que vem em Pará. É a COP30, né, Caio? Às vezes eu me confundo. Isso significa que o Brasil pode se transformar numa potência ambiental no sentido que o Rubens Recupero deu essa palavra. O que significa uma potência ambiental? Eu ser capaz de conciliar economia, desenvolvimento com preservação dos recursos naturais, gerando novas formas de vida econômica e social e assegurando que os povos originários e que as populações que lá estão têm um papel nesse... na verdade, a gente nunca vai poder ter um tipo de desenvolvimento. Na verdade, é que a nação, no possível futuro que a gente possa pensar, reconfigurando o uso da palavra de desenvolvimento, eu posso ter alguns lugares onde eu tenho desenvolvimento capitalista vinculados a outros lugares que eu tenho um desenvolvimento voltado para o autoconsumo, ou para o mercado a partir de cooperativas, respeitando o meio ambiente, mas para isso eu preciso de um Estado em constante diálogo com segmentos sociais. E hoje é um Estado que está completamente perfurado pelos interesses da grande finança. Então, o Haddad fez um belo trabalho, eu acredito, com o regime fiscal. Ele tem vários problemas. Era o trabalho, né? Diria belo trabalho, talvez, mas era o trabalho que era possível ser feito no momento que você tem completamente desfavorecido o Congresso e tem um sociólogo, que hoje é professor lá, chamado Gilberto Felisberto Vasconcelos. Ele é um cara anti-uspiano, anti-pensamento hegemônico de São Paulo. Acho até que tem alguma razão nisso. E ele vai dizer que uma coisa que mantém dos anos 70 até aqui é o capitalismo videofinanceiro. Acho que ele não deu muita... acho que precisava consolidar melhor essa categoria, como é que isso está estruturado. Mas de 70 para cá... Aliás, tem um livro, o Gilberto Felisberto Vasconcelos. Eu fui aluno dele aqui eu fiz duas graduações. Eu fiz duas graduações, né? Fiz economia na FE e fiz administração pública na GV. Ele dava aula, um excelente professor. Um excelente professor. E ele tem um livro recente, não sei se você viu, sobre o André Gunder Frank. O livro é O Enguiço nas Ciências Sociais. E ele é um arguto analista, tanto do André Gunder Frank, como da influência do André Gunder Frank na teoria da dependência. Sim. Legal você ter citado o Gilberto Vasconcelos. Então, ele é um cara, um outsider completo, mas com ideias muito interessantes. Ele dispara a crítica para todo lado. Então, por exemplo, para defender o Darcy, ele tem um livro que chama A Razão Iracunda, né? Que o Darcy gostava dessa imagem, né? Um iracundo, um cara que não se curva. Né? Então, aí ele pega a razão iracunda, mas para defender o Darcy, ele tem que detonar o Caio Prado, o Florestan, o Celso Furtado, todo mundo dualista. Então, ele tem essas... Mas aí eu não sei se tem uma hipótese de valor explicativo, uma interpretação com alto valor explicativo, teria que adensá-la. O pessoal fala muito de financiarização. Será que esse processo não começa nos anos 70, depois do golpe, e eu tenho a imprensa e a finança, e as duas atuando de maneira conjunta? Isso seria algo para ser investigado.
Então, trabalhar com interpretações, Caio, é interessante, porque eu trabalho com hipóteses. E a história e essa perspectiva interdisciplinar vão trazendo elementos para que a gente possa atuar sobre o real. Porque se a gente não desarma, e aí é desarmar mesmo, porque eles estão armados. Poder tremendo. A mídia e a grande finança. Como é que eu desorganizo isso? Então, é muito difícil. O que o Lula falou, não é que o Haddad... Aí vem o pessoal mais heterodoxo e diz que o Haddad é queridinho do mercado, da Faria Lima, critica que o Haddad é liberal. O Lula mandou ele fazer isso. Porque sabe que não dá para governar sem lidar com o chamado finança, com esse Congresso que está aí, e que eu estou vedado pela imprensa. Então, onde é que eu consigo fugas para frente, possibilidades de alteração desse quadro? E parece que a sociedade está ali, parada, bestializada, né? Qual que é o nosso papel? Né? Eu acho que o nosso papel é agir, a interpretação e a ação vêm juntas, né? Mas se tentar entender essas questões que são da economia, mas transplantam muito a esfera, transcendem muito a esfera da economia. Então, essa coisa do olhar econômico do Caio Prado é um olhar que mostra, olha, aqui está esse sentido, essa conexão. Nós precisamos superá-la se nós quisermos ser uma nação. Assim se moldou uma organização social. Assim se moldou uma estrutura escravista. E depois a estrutura industrial não conseguiu superar o subdesenvolvimento. Né? E aí a gente vai tendo força, ou seja, né, para chegar até hoje, produzindo novas categorias, novas ideias, sem ser reféns das ideias antigas, mas sendo herdeiros do método. Né? É um pouco essa perspectiva que eu trabalho com interpretações do Brasil. E não como algo mágico que eu vou lá, aciono e fiz uma interpretação do Brasil. Né? A coisa da esfinge, né? Decifra-me ou devora-te. Né? É quase como que elaborar um livro, o sentido da financiarização. Né? É isso, seria isso. Sentido da colonização, sentido da industrialização. Qual que é o sentido da financiarização? Que gera uma desindustrialização e que forças podem superá-la. Né? E junto com a financiarização tem a reprimarização e a desindustrialização. Mas será que os slogans, esses termos, eles não precisam ser melhor encaixados na realidade social, econômica, regional? O que isso significa do ponto de vista da Amazônia, do Nordeste, do Sudeste? Entende? São realidades diferentes. Né? O Milton Santos, que a gente não falou aqui, ele tem um conceito de formação econômico-social do Marx, né? Porque Marx vai dizer, eu tenho um modo... Se eu for pensar, o que é o Marx? Na verdade, o Marx ofereceu uma interpretação do capitalismo. Em escala mundial, ofereceu uma interpretação do capitalismo, para que nós possamos herdá-la. Né? Tem uma unidade contraditória entre trabalho e capital, né? Que está partindo de tendências do desenvolvimento histórico, que ele dá uma estigmatizada força, né? No sentido de mostrar... E muitos desses autores do estilo de interpretação histórico-estrutural têm alguma filiação marxista ou porque é um movimento na longa duração, né, nas transformações do capitalismo. Mas voltando aqui, o que isso significa do ponto de vista... Então, o que o Milton Santos vai dizer é o seguinte, capitalismo em si como modo de produção é uma coisa muito teórica. Ele se firma em realidades concretas como formações econômico-sociais. Então, o Daci marxista, que vai escrever o Processo Civilizatório, ele vai chegar e dizer, olha, nossa formação é colonial e escravista. E vai pegar várias formações, e vai ler o Marx dos Gundries, começam a ser traduzidos, e vai falar do Neolítico até o Brasil, e inclusive até o século XX. Ele fala, eu não posso fazer isso. Por que só intelectual de país desenvolvido pode isso? Porque eu sou subdesenvolvido, eu tenho que ser subdesenvolvido no pensamento também. Então, ele está utilizando a noção de subdesenvolvimento, que é pejorativa, para chegar e falar, não, nós podemos criar totalidade.
Mas aí a noção de formação econômico-social, que está no Marx, que, por exemplo, no caso do Daci e vários outros autores tentam trazer para entender a história brasileira, está implícita no Caio Prado, né? Depois o Celso Furtado vai trabalhar com ela também. O Milton Santos vai dizer que eu tenho uma formação econômico-social e espacial, que é a maneira como o capitalismo estrutura o território de maneira hierárquica define o tipo de capitalismo. As disparidades regionais não são resultados, são componentes desse tipo de ocupação do território, sob a chave do capitalismo. Então, olha que magnífico. Nesse artigo que eu falei para vocês, se eu tivesse que recomendar um texto, né, para pensar com radicalidade e especificidade do Chico de Oliveira, o que ele está falando é o seguinte: olha que patrimônio metodológico nós temos. Nós temos uma tradição que não faz inveja a ninguém. Por que nós abandonamos? Por que a universidade a abandonou para posar de moderninha e de científica? E transformar o Brasil num case. Que é isso que vários colegas meus fazem. Né? Respeito, mas eu tenho uma posição que é oposta. Acho que é importante, né, a gente se enfrentar. Né? O Brasil não é um case no qual eu aplico uma teoria. E eles vão dizer, não, mas interpretação não tem nenhuma validade empírica. Como não? Se o meu pensamento é objetivo, parte das estruturas econômicos sociais. Ele pode não ser falseável, mas os seus modelos também não são. São formas diferentes de pensar o mundo. Um sobre uma caixinha binária de política fiscal e monetária versus inflação, e outro sobre tentativa de entender os movimentos do capitalismo enquanto uma totalidade, na qual o Brasil se insere. Né? Acho que seria interessante isso. Né? O Mark Blaug, que é um importante pensador, metodólogo da economia, dizia, para os economistas, eu acho que isso vale para qualquer ciência. Não adianta ficar debatendo, rebatendo teses. Eu tenho que partir daquilo que é o núcleo de cada maneira de pensar, o método. Então, ao invés de ficar dizendo, apontando na cara, você é heterodoxo, você é ortodoxo, tá, vamos discutir o método. Como é que você pensa? Né? E eu acho que a universidade precisa se reconectar e, ao mesmo tempo, os movimentos sociais, que aí eu falo como um todo, né? A própria empresariado, burguesia industrial, poderia se desenvolver novas relações com a universidade, depois do período 2016 a 2022, em que a inserção de vários desses segmentos foi... Eles, como diz o Vanderlei Guilherme dos Santos, eles se atiraram no pé dos seus interesses no médio prazo. Podem ter tido uma rentabilidade elevada, mas no médio prazo, a própria possibilidade do capitalismo se renovar, exponenciando as suas contradições de classe, está em risco. Nós podemos virar aí um cenário distópico onde eu só tenho acumulação expoliativa e primitiva, e os núcleos de reprodução do capital, com salário e tal, ficam cada vez mais diminutos. Professor Alexandre e Caio, deixa eu fazer um registro aqui. Eu estou fora da base e eu cometi o erro de entrar com o celular, eu estou com a bateria quase pifando. Então, se porventura eu cair aí, sem se despedir, vocês não, desconsiderem, não é falta de educação e elegância, eu estou no limite aqui da minha carga, eu estou fora da base. Mas, Caio, você ia fazer uma colocação? Eu vou fazer uma última pergunta, então, Alexandre. Você falou bastante sobre a questão de novas interpretações, né? É necessário não só visitar também isso, mas não apenas as interpretações do passado. Dessa nova geração, quais os estudos você acha que são interessantes? Se puder citar aí alguns estudos mais recentes para o público poder pesquisar e
falar brevemente assim, por que eles são interessantes, desses novos? Eu confesso que eu olho e vejo os velhos ainda predominando, com o Vanderlei Guilherme dos Santos, antes de morrer, com a democracia impedida no Brasil, ou com o Chico de Oliveira, a gente lendo o Ornitorrinco, que é um ensaio que ele escreve em 2003. Né? Obviamente que tem grupos de pesquisa que estão lançando, né? Eu aqui, 10 apareceram na minha cabeça, mas não tem um autor, porque é importante que não tenha um autor, porque senão, com esse grau de reflexividade, eu tenho que ter todos tentando conceber essa nova totalidade. E não como alguns até falam de transdisciplinar. O pensamento precisa ser transdisciplinar e não interdisciplinar. Senão vai num grupo e fala, o economista escreve aqui uma parte, o sociólogo outro, o politicólogo outro, e o especialista em relações internacionais uma coisa, e o cara do direito outra. E a intelectual que trabalha com a questão ambiental, bom, aí não dá, porque nós temos que ter a fertilização desses enfoques. E isso demora tempo. E, ao mesmo tempo, nós temos a reflexividade, a necessidade de dar respostas. Por isso que a constituição desses grupos de pesquisa, com vinculação de segmentos da sociedade civil, dos movimentos sociais, é importante que esse acúmulo intelectual se dê desde já para que eu possa cada vez mais atuar sobre o real. Tá? Mas eu confesso que não me vem uma obra, e eu acho que seria contra aquilo que eu falei, pensar num livro que forneça uma interpretação. Nem é o meu papel, por exemplo. O meu papel aqui, na verdade, é fornecer um mapa analítico dessa maneira de pensar o Brasil para que eu e outros possamos tentar essas novas interpretações sempre de maneira coletiva e pensando para além da universidade. Não é só a universidade que pode e deve fazer essas análises com alto poder explicativo. Uhum. Maravilha. Alexandre, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Infelizmente, o Zé Márcio acabou caindo aí, mas depois ele acompanha aí esse finalzinho da nossa entrevista. Agradeço imensamente, um prazer recebê-lo aqui. Também agradeço as pessoas que participaram. Se quiser dizer alguma última palavra aí para o nosso público, fica à vontade. Não, eu queria agradecer pelo espaço. Foi uma pena, acho que vai ouvir depois, meu querido amigo Zé Márcio Rego, pelo convite, pelas pessoas que agradecer a presença daqueles que nos escutam. E eu acho que é isso, nem tudo está perdido. Né? Uma nação que precisa de um projeto nacional de desenvolvimento, ela tem que ter reflexões autônomas sobre o que significa desenvolvimento. Né? Ou que entender os processos de dependência e subdesenvolvimento para ressignificá-los. Então, uma das condições para a gente pensar desenvolvimento ou ter um projeto, será que será um projeto nacional? Não dá para estar todo mundo junto, tem que ter ruptura, tem que ter contradição. Será que é possível ter um projeto? Hoje a China tem um projeto nacional de desenvolvimento lá da maneira dela. Será que existe espaço para o Brasil? Eu acho que uma das grandes pré-condições é ter um pensamento autônomo sobre si mesmo e capaz, inclusive, de ir contra os lugares comuns, contra os chavões, contra os segmentos poderosos e dominantes. Eu acho que essa é uma das condições. Se eu quisesse deixar aí uma reflexão final, seria essa. Queria te agradecer muito, Caio, por essa oportunidade aí de estar debatendo com você e com os ouvintes aí do canal. Eu que agradeço, foi ótimo, aprendi muito aqui e tenho certeza que o pessoal aí que assistiu também só tem a agradecer. Professor Alexandre, boa noite. E fica o convite para um retorno aqui quando puder, aí daqui mais um tempo, para a gente atualizar essas conversas. Será aceito, camarada. Muito obrigado, viu? Seguimos juntos. Um abração para ti. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.